José é uma das poucas pessoas na Bíblia sobre as quais se fala muito pouco negativamente. Sua vida inicial é uma história trágica, de traição e dor. 10 de seus irmãos tinham muita inveja dele, pois seu pai favorecia José. Devido a essa inveja, eles fizeram um plano para matá-lo. Mas ao invés disso, eles o jogaram em um buraco e o venderam como escravo. Seu pai achou que ele estava morto. José acabou trabalhando como escravo no Egito, sob o comando de um homem chamado Potifar. Ele fez um ótimo trabalho e subiu na hierarquia. Enquanto não estava em casa com sua família em Israel, ele se destacou no Egito e encontrou favor aos olhos daqueles que estavam ao seu redor. Mas entre esses olhos estavam os olhos de uma mulher imoral, a esposa de Potifar. Antes de contar a história da esposa de Potifar e José, quero ler rapidamente alguns versículos do livro de Provérbios, capítulo 5. Se você nunca leu o capítulo 5 de Provérbios, basicamente é um capítulo de advertência contra um tipo específico de mulher. O tipo de mulher que a esposa de Potifar era. Apenas escute estes versículos. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida, as suas carreiras são variáveis e não as conhece. E agora, os versículos de 8 a 10. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa, para que não dês a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. Pense em quão séria e perigosa uma mulher imoral pode ser e mantenha este trecho em mente enquanto analisamos o que aconteceu entre José e a esposa de Potifar. Gênesis capítulo 39, nos versículos de 6 a 10, diz: Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. E enquanto ela falava com José dia após dia, ele não a ouvia, nem se deitava ao lado dela, nem ficava com ela. Quero que você note isso. Ela lançou os olhos em José. Essa é a primeira lição que devemos estar cientes. José superou muitos desafios diferentes. Ele foi traído e ferido por sua família, foi vendido como escravo em uma terra estrangeira, mas superou todos esses obstáculos e estava em um lugar onde encontrou favor entre as pessoas em uma terra que não era sua casa. E justamente quando Deus o havia elevado, o diabo notou José. O inimigo queria apresentar a ele um desafio difícil e realmente testar sua integridade. E é aí que entra a esposa de Potifar. Tenha em mente que José era um jovem cheio de vontade e energia, como a maioria dos jovens, e o diabo achou que a armadilha perfeita seria o pecado sexual. A esposa de Potifar continuamente tentou José, mas ele não cedeu à tentação. A Bíblia diz que ela falava com ele dia após dia, mas José não dava ouvidos às suas palavras.
muito menos a seus avanços. Portanto, essa tentação não foi uma única vez, foi implacável. Dia após dia ele foi testado. Agora, todos nós teremos que enfrentar uma esposa de Potifar em nossas vidas, por assim dizer. Embora possa não ser um pecado sexual, haverá algum tipo de tentação que continuamente baterá à nossa porta. Essa tentação pode ser uma substância, como drogas ou álcool. Pode ser um pecado sexual, como na história de José. Pode até não ser algo físico, pode ser o orgulho. Seja o que for, precisamos ser diligentes contra essa tentação. Devemos estar atentos a ela diariamente. Satanás continuará tentando nos atrair. Foi uma tentação diária para José e também será para nós. Muitas vezes, essa tentação acontecerá quando estamos em um bom lugar. José tinha favor aos olhos de todos. Ele estava em ascensão no Egito. Geralmente, é quando estamos em um bom lugar que Satanás vem bater à nossa porta. Isso ocorre porque geralmente estamos com a guarda baixa quando estamos em um bom lugar. Quando estamos em um lugar ruim, muitas vezes vemos nossa necessidade da força de Deus em nossa vida. No entanto, nos momentos de sucesso, muitas vezes confiamos em nossas próprias forças. É por isso que é tão importante lembrarmos constantemente da nossa necessidade de Jesus. Precisamos nos lembrar constantemente da graça que Deus nos deu através da cruz. É somente através dessa lembrança constante que percebemos a necessidade contínua de Deus em nossa vida e temos a mentalidade para lutar contra a tentação. Como você já deve saber, a esposa de Potifar acaba incriminando José por abusar dela porque ele não dorme com ela. José acaba na prisão. No entanto, enquanto estava na prisão, José conquista o favor das pessoas mais uma vez. Ele trabalha duro e conquista um lugar no topo da hierarquia da prisão. Eventualmente, José acaba diante do faraó do Egito e interpreta um sonho sobre uma futura fome de 7 anos. Essa interpretação acaba lhe rendendo o cargo de governador em todo o Egito. Com essa posição, ele salvou sua família da fome, incluindo seu pai e seus 10 irmãos, que quase o mataram e o enviaram para a escravidão. Ele acaba cumprindo a promessa de Deus de abençoar seu pai Jacó, e a promessa da semente de Jacó que virá e salvará o mundo. Essa criança prometida seria Jesus. Imagine o que teria acontecido se José tivesse cedido à tentação com a esposa de Potifar. Ele poderia ter acabado em um estado muito pior. Poderia ter acabado morto se fosse pego em flagrante de adultério. Ele nunca teria sido abençoado o suficiente para salvar sua família da fome. Não sei qual tentação você está enfrentando ou qual tentação você está cedendo, mas sei que Satanás está tentando fazer você ceder para destruir o trabalho que Deus está fazendo. Mas se alegre, há boas notícias. Jesus Cristo nos oferece uma chance de misericórdia e graça. Volte-se para o Senhor, pois Ele o livrará da tentação. Deus o guiará.